Em nosso dia a dia, é comum ouvirmos sobre a importância de ganhar dinheiro e acumular riqueza. Muitos acreditam que uma vida melhor só é possível quando se tem muito dinheiro. Mas será que isso é verdade? A história do pescador e do empresário nos faz refletir sobre essa questão. Vamos conhecer essa história e entender o que ela pode nos ensinar sobre a verdadeira importância do dinheiro em nossas vidas. Um empresário extremamente estressado e sobrecarregado com o trabalho foi aconselhado por seu médico a tirar férias para aliviar o estresse. Ele decidiu viajar para uma pequena vila tranquila situada às margens de um rio. Em uma manhã, foi acordado por uma ligação urgente do escritório, o que acabou com seu descanso. Sem conseguir voltar a dormir, ele resolveu caminhar até o rio para clarear a mente. Ao chegar ao rio, o empresário viu um pequeno barco com um pescador solitário e vários peixes grandes dentro dele. Impressionado com a quantidade e a qualidade dos peixes, o empresário perguntou: "Quanto tempo você demorou para pegar todos esses peixes?" "Não demorou muito", respondeu o pescador. O empresário então sugeriu: "Por que você não fica mais tempo no rio para pegar ainda mais peixes?" O pescador, com um sorriso, respondeu: "Eu já tenho o suficiente para sustentar minha família e viver bem." Intrigado, o empresário perguntou: "Mas o que você faz no restante do dia?" "Eu brinco com meus filhos, tiro um cochilo à tarde, como comida boa com minha esposa, e à noite saio para tocar violão e beber vinho com meus amigos. Tenho uma vida cheia e feliz", explicou o pescador. O empresário, tentando convencê-lo, disse: "Eu sou um grande empresário e posso te ajudar a ganhar mais dinheiro. Se você passar mais tempo pescando, poderá comprar um barco maior e pescar ainda mais. Em pouco tempo terá vários barcos e poderá contratar funcionários. Eventualmente, você poderá abrir sua própria empresa de processamento e distribuição de peixes. Com o tempo, você se tornará muito rico e poderá se aposentar, mudando-se para uma vila tranquila como esta, onde poderá brincar com seus netos, tirar cochilos, comer bem e tocar violão com seus amigos." O pescador, surpreso, perguntou: "Mas quanto tempo isso vai levar?" "O máximo, uns 25 anos", respondeu o empresário. "E depois disso, o que acontece?" perguntou o pescador. "Depois, você finalmente poderá se aposentar e viver a vida dos seus sonhos", respondeu o empresário, satisfeito com seu plano. O pescador sorriu e disse: "Mas eu já vivo essa vida." Essa história nos leva a refletir sobre o verdadeiro significado de ter dinheiro suficiente. Muitas pessoas acreditam que precisam acumular riqueza para, só então, começarem a viver a vida que desejam. No entanto, isso pode ser um grande equívoco por duas razões principais. Primeiro, você só sabe o que quer hoje, não sabe o que vai querer no futuro. O desejo de ter mais nunca cessa. Muitas pessoas que atingiram altos níveis de riqueza continuam buscando mais, nunca se sentindo plenamente satisfeitas. Segundo, viver a vida que você deseja é válido para o momento presente, não para um futuro distante. Se você está sempre esperando para começar a viver, pode acabar nunca aproveitando realmente a vida. Muitas pessoas vivem no modo automático, passando os dias sem realmente vivê-los. Essas pessoas frequentemente sentem que o tempo está passando rápido demais. A história do pescador e do empresário nos lembra de dar um passo atrás e refletir sobre nossos motivos para trabalhar e acumular riqueza. Ela nos convida a pensar sobre o que já temos e o que realmente importa em nossas vidas. Como já disse Jim Brown, os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de forma que acabam por não viver nem no presente, nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Vamos agora considerar 3 exemplos da vida real que ilustram esses pontos discutidos anteriormente. Imagine um empresário que trabalhou a vida inteira, acumulando uma fortuna considerável. Aos 65 anos, ele finalmente decide se aposentar.
Com todo o dinheiro que tem, ele poderia fazer qualquer coisa. Mas, acostumado ao ritmo frenético de trabalho, ele não consegue se adaptar a uma vida tranquila. Ele se sente perdido, sem propósito, e percebe que, apesar de todo o dinheiro, ele nunca aproveitou a vida como desejava. Por outro lado, pense em uma família que vive em uma pequena cidade do interior. Eles não são ricos, mas têm o suficiente para viver confortavelmente. Eles passam tempo juntos, fazem atividades ao ar livre, cozinham refeições caseiras e têm uma forte rede de amigos e parentes. Eles podem não ter uma grande conta bancária, mas vivem uma vida plena e feliz. Agora, considere um jovem profissional que está começando sua carreira. Ele trabalha duro e sonha em se tornar um executivo de sucesso. No entanto, ele percebe que seu trabalho está tomando todo o seu tempo e energia, deixando pouco espaço para sua vida pessoal. Ele decide então buscar um equilíbrio melhor, reduzindo um pouco seu ritmo de trabalho para poder passar mais tempo com a família e amigos. Ele ainda busca o sucesso profissional, mas não à custa de sua felicidade e bem-estar. Portanto, continue assistindo, pois vamos mergulhar ainda mais fundo na análise sobre quanto dinheiro é realmente suficiente para uma vida plena e feliz. O equilíbrio é fundamental para uma vida satisfatória. Trabalhar duro e ter ambições é importante, mas é igualmente crucial reservar tempo para as coisas que realmente importam, como família, amigos, saúde e hobbies. Um estudo da Harvard Business School descobriu que a felicidade não está diretamente ligada à quantidade de dinheiro que uma pessoa possui, mas sim à forma como ela gasta seu tempo. Pessoas que dedicam tempo a atividades que apreciam e que fortalecem seus relacionamentos tendem a ser mais felizes. Vivemos em uma sociedade que frequentemente valoriza a acumulação de riqueza e bens materiais. Essa cultura pode nos levar a acreditar que precisamos sempre de mais dinheiro para sermos felizes. No entanto, a psicologia positiva sugere que, após um certo ponto, mais dinheiro não traz mais felicidade. Uma vez que nossas necessidades básicas são atendidas, outros fatores, como conexões sociais e senso de propósito, tornam-se mais importantes para o bem-estar. Claro, o dinheiro é importante. Ele proporciona segurança e estabilidade, especialmente em tempos de crise. Ter uma reserva financeira pode ajudar a lidar com emergências médicas, perda de emprego ou outras situações inesperadas. No entanto, é essencial não confundir segurança financeira com acumulação ilimitada de riqueza. É possível alcançar uma sensação de segurança sem sacrificar a qualidade de vida presente. Então, quanto dinheiro é realmente suficiente para mim? Definir quanto dinheiro é suficiente é uma tarefa pessoal e subjetiva. Cada pessoa tem suas próprias necessidades, desejos e circunstâncias. Para alguns, suficiente pode significar ter uma casa própria e poder viajar uma vez por ano. Para outros, pode significar ter uma rede de segurança financeira para emergências. O importante é que cada um reflita sobre o que realmente importa e defina metas financeiras que alinhem com esses valores. A história do pescador e do empresário nos ensina uma lição valiosa sobre a busca incessante por mais dinheiro. Ela nos lembra que, enquanto perseguimos metas financeiras, não devemos esquecer de viver a vida que desejamos agora. O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, a importância de relações significativas e a definição pessoal de suficiente são fundamentais para uma vida plena e satisfatória. Agora, me diz aqui nos comentários, quanto dinheiro é suficiente para você? E mais importante, por que esse valor? Compartilhe sua meta financeira e inspire outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Compartilhe também suas opiniões nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa sobre o tema.